Meu nome é Henrique Pinotti, eu tenho 60 anos, sou descendente de neto de italianos que vieram para São José no começo do século, como migrantes de família Pinotti e Bolini por parte de pai e Bortolosso e Pintos por parte de mãe. Os meus avós por parte de pai era Adolfo Pinotti. Ele veio para São José da Itália com 18 anos e instalou uma oficina de marcenaria onde hoje é o edifício Irma. E dali depois ele se transferiu para a Rua 15 de Novembro, onde hoje é a Drogazil. Sendo que essa oficina tinha uma loja de móveis na frente, com portas envidraçadas, tinha uma pequena seção de confecção de quadros e vidros esses importados na época, e mais para frente, no meio do imóvel, era instalada uma empresa funerária, que naquela época era a Santa Casa dava concessão, um mês para uma determinada pessoa e outro mês para outra determinada pessoa. E no fundo tinha a colchoaria, que era feito os colchão na época de capim, de crina e de algodão, feito pelo um tio, chamava-se Benedito. Eu trabalhei nessa firma de 7 anos a 14 anos, primeiro em colocação de vidro, confecção de molduras, e também trabalhei na empresa funerária também, confeccionando caixões mortuários. O colchão era o seguinte, naquela época não tinha colchões de espuma, nem colchões feitos industrialmente, mesmo porque os caixões também mortuários também não vinha como hoje feito em indústria, era tudo feito manualmente, à mão, não tinha máquinas, então tanto os colchões como tudo era feito manualmente. Bem, ali trabalhava 90% família, era meu pai como gerente, meu tio como confecção de caixões, meu pai trabalhava também na parte de molduras, eu trabalhava também junto na parte de molduras e também fazia confecção de colchão, meu tio fazia confecção de colchões e meu avô já só administrava, não tinha uma função já definida na época minha. O colchão tinha uma venda maior porque era para a população toda. Agora os caixões, logicamente, seriam só para as pessoas que faleciam, mas também tinha uma venda grande porque era uma só firma praticamente que fazia na época, naquele período. Depois tinha outro que trabalhava outro mês, porque era a concessão da Santa Casa. E essa concessão, inclusive, incluía uma doação de caixões de indigente para a Santa Casa, para a prefeitura, para a polícia. A empresa funerária era uma coisa incluindo consultórios médicos da área de tuberculose, os caixões, empresa funerária e farmácias. Era uma procura tanto uma coisa como a outra. Essas três áreas eram muito requisitadas, porque motivada pelas pessoas que vinham para cá nos sanatórios de doente de pulmão. Bem, São José, nessa época de 38, 40, até 45, 50, ela era uma cidade bastante pacata, tinha uma meia dúzia de carros particular, mais ou menos 8 ou 10 carros de aluguéis. Depois, numa época mais para frente um pouco, quando começou as indústrias a vir para cá, de 50 para frente, tinha uma quantidade bastante grande de bicicletas, por causa de tratar-se de uma cidade plana, então muito pouco movimento de veículos.
Então era uma cidade bastante bucólica, por causa também da parte de pessoas internadas em sanatório e pensões. Por exemplo, toda a área da 9 de Julho, Vila Diana, Vila Ema, que foi um dos primeiros bairros daqui, já foi criado já exclusivamente para a parte de pessoas doentes do pulmão se restabelecerem devagar. Então toda essa área não se via pessoas na rua, muito difícil um veículo, era uma área muito assim, como se estivesse no campo mesmo. Existia no centro da cidade mais ou menos uma dúzia de ruas, que são as ruas principais de hoje, que tinha um movimento assim de uma cidade bastante interiorana, bastante tranquila. Eu estudei um ano no Olímpio Catão, no Grupo Escolar Olímpio Catão, que era no centro, Olímpio Catão antigo, um prédio antigo. E depois meus pais me transferiram para o curso primário, onde hoje funciona a Câmara. Então ali eu cursei o resto do primário e depois eu fiz uma parte da Escola de Comércio Olavo Bilac, que era à noite. Os professores da época, tem alguns vivos ainda, que é o professor Hélio Bevilacqua, mas a maioria está falecido, que era o professor Jorge Barbosa, de matemática. Tinha o professor Everaldo Passos, que dava aula de português. Tinha a professora Dona Pureza, que é a irmã dele, que também dava aula, não me recordo a matéria dela. Inclusive até o padre Fortunato, que foi paróquio aqui, foi pároco, ele também dava aula e foi diretor do colégio também. Tinha o inspetor, que o primeiro nome não me recordo, mas o sobrenome era Candelária. Tenho a impressão que é José Candelária. Ele é inspetor de provas e também foi diretor também do curso técnico do Olavo Bilac, o professor Zoroastro Vasconcelos. Depois dessa época, o curso comercial Olavo Bilac foi transformado em Colégio João Cursino, que depois se transferiu para Francisco Longo. Comércio de São José, né, no período até 46, porque dali para frente houve um desenvolvimento já mais acentuado, mesmo porque foi a época que terminou a guerra, foi inaugurado a confecção e inauguração da rodovia Dutra e o início da COCTA, que era a Comissão Organizadora do Centro Técnico da Aeronáutica, que depois era Centro Técnico da Aeronáutica, que era o CTA. Então, dessa época de 46 para frente, 46, 48, o desenvolvimento já foi mais acentuado, com um progresso já mais visível, de épocas em épocas, de 2, 3 anos de cada época. Dali para trás, o comércio se restringia a Siqueira Campos, Rua 15, alguns comércios na Rua 7, Rua Vilácia era pensões, Dozano Ricardo era pensões, tudo de doente pulmonar. E o comércio era restrito a Siqueira Campos, a lojas de libaneses, como o Fuad Curi, o Bad Curi, loja Casa Confiança do Iliage, Letaif. E a Rua 15 tinha a Casa Diamante, tinha mais algumas casas de tecido, de calçado. Rua 7 depois nós se instalamos em 46 também lá, eu com meu pai, também casa de moldura. Então o comércio era bem assim, de acordo com o tipo de cidade
era de mais ou menos de 25 a 30 mil habitantes na época. Parte de distração e esporte, ou mesmo clubes, foi inaugurado nessa época, mais ou menos nessa época, o tênis clube. Existia clubes de futebol, existia associação esportiva que ainda existe até hoje, mas não como clube de futebol, mas clube recreativo. E existia o Esporte Clube São José, que também era da parte de um clube que se destinava a futebol também. E tinha, um pouco antes disso, o Claxo Clube também, que era na Rua 15. Já numa época mais para trás. Fora disso, não existia muito mais coisa, a não ser o footing da Rua 15, porque mesmo tratando-se de uma estância climática, era muito restrito essa parte de lazer e outras coisas mais que diga a respeito. Existia até mais ou menos até o ano de 45, 46, existia o Cine Teatro São José, que era teatro e cinema, e aonde hoje é a biblioteca da prefeitura. Depois foi instalado o Cine para Todos, que não me recordo bem a época de inauguração. E depois foi inaugurado mais para frente o Cine Palácio. Consequentemente, o Cine Santana, e depois veio os outros cinemas do shopping, tudo isso numa época bem mais recente. E os circos tinha os da Praça Afonso Pena, mais na Praça Afonso Pena, e algumas vezes também na Praça João Mendes, chamado na época Largo da Valeriana. E na Praça da Matriz, que era a Praça João Pessoa, quase que não se instalava circo. Existia atrás da igreja um terreno onde se instalava parques. E era só também a diversão que tinha. A respeito da PL1, PL1 seria o seguinte: Paulo Lebrão I. É instalado um serviço de alto-falante que transmitia para a Rua 15, justamente nos passeios noturnos. E era instalado num casarão da época, 2 andares, tinha uma parte de auditório, uma sala com vidros e um pequeno equipamento de transmissão de rádio, mas que era só equivalente à transmissão de alto-falante, não para rádios em casa. Isso foi um período mais ou menos de uns 15 ou 20 anos. Foi o primeiro serviço de alto-falante que acredito eu que tenha sido aqui em São José. No que diz respeito às construções, eram casas antigas, construções antigas, provavelmente até do fim do Império e da época do Império, e principalmente na Rua Siqueira Campo, que era a Rua do Mercado, Sebastião Húmel também, que fazia do lado do mercado, Avenida São José, a Rua São José, que hoje é Avenida São José, também tinha construções bastante antigas. Rua 7 também tinha alguma coisa. Rua 15, onde é hoje o atual Bradesco, tinha um prédio bastante antigo com estátuas de leões em cima. Grupo Escolar Limpo Catão também era um prédio bastante antigo com estátuas em cima. E a Câmara Municipal, que até hoje é um prédio também antigo da época, e aonde é o Cine Palácio hoje também, era uma espécie de um palacete muito grande, muito bonito, com mármores, com grade na frente. Isso eu nunca mais vi nada que pudesse identificar esse palacete, é um palacete grande na época. E o
primeiro prédio construído já em linhas modernas foi o Hotel e Restaurante Santa Helena, que por sinal participei desse prédio na instalação dos vidros, na rua 15 de novembro. Depois vieram os outros, como edifício Cinelândia, São Marco, edifício Irmas e tantos outros mais, depois já não tendo controle de identificar as épocas e as quantidades. A casa de móveis, colchoaria, empresa funerária do meu avô, ela praticamente teve um final em começo de 46, quando nós instalamos, eu e meu pai, na rua 7 de setembro, na época número 61, a casa 1º de Maio, que ainda hoje existe como decorações 1º de Maio na Nelson Dávila. Dali para frente meu avô já com uma idade bastante avançada, ele foi transferindo a parte de imóveis para um outro tio. A empresa funerária foi deslocada de lá para um outro lugar, já sendo explorada pela própria Santa Casa. A colchoaria já tinha se mudado para Siqueira Campo, que era o prédio próprio do meu tio. E dali para frente a área toda foi alugada em partes, terminando aí praticamente o período do meu avô com um comerciante na rua 15 de novembro. E iniciando um período da época da casa 1º de Maio na rua 7 de setembro, que nessa época ainda não era nem asfaltada. Bom, as famílias tradicionais da época, por sinal, era bastante destacada, porque eram poucas e as pessoas se conheciam bastante, coisa que hoje não acontece. Então tinha as famílias tradicionais aqui, elas eram... primeiro vinham os médicos, que era o Dr. Rui Dória, depois tinha o Dr. Nelson Dávila, também tinha as famílias dos comerciantes da rua Siqueira Campo, do seu Fuad Cury, seu Boad Cury. Tinha a família de outros comerciantes de secos e molhados e bazar também, que era o Henrique Diamante. Tinha também firmas de Casa Kremer, que era do Isaac Kremer. As indústrias que tinham do começo do século era a Tecelagem Paraíba, que era do seu Lívio Gomes, margeando a Estrada de Ferro Central do Brasil. E a Fábrica de Louça Santo Eugênio, que era instalada hoje onde se encontra instalado a Hermes Macedo. Depois, em 46, foi inaugurada aqui a Companhia Rodosada de Rayon, que hoje é a Ródia. E em seguida o Centro Técnico da Aeronáutica. Dali para frente foi se instalando numerosas indústrias, uma sucessiva à outra.
Eu conheci o Paulo, ainda casado com a Cidinha, na Rádio Tupi Difusora, em 1948. Depois, a Cidinha teve a primeira filha e faleceu logo após o parto. Nós fomos colegas e amigos durante muito tempo. O Paulo foi para Recife, esteve bastante tempo fora de São Paulo. Depois nós nos encontramos novamente na Rádio Nacional de São Paulo, sempre bons amigos, colegas. E nosso namoro começou em 1954. Começou primeiro com uma brincadeira, ele sempre dizia que ia casar comigo. E eu sempre tinha outros namorados, então ele dizia que eu estava na fila. E um dia nós nos encontramos na porta do cinema. O cinema estava lotado na parte de baixo, no Cine Ipiranga, em São Paulo. E nós fomos no Pullman, na parte de cima do Cine Ipiranga naquela época. E ali começou o namoro. Saímos juntos, fomos jantar, isso em julho de 54. E casamos em dezembro de 54 mesmo, no dia 30 de dezembro de 54. Nós estávamos na Rádio Nacional de São Paulo, organização Vitor Costa, e ele trabalhava, fazia programas com o Manuel de Nóbrega, os dois juntos, Hospital Boa Vida, e fazia diversos shows à noite, Estação do Riso, diversos programas, Casa do Bom Tom, diversos programas humorísticos. Ele formou um elenco na Rádio Nacional de São Paulo, um elenco que era de atores sérios, ele transformou em comediantes. E eram os comediantes de Paulo Leblon, que eram os comediantes G9. Uma parte trabalhava mais com Nóbrega, outra parte mais com ele. E quando eles faziam um programa em dupla, era o elenco todo. Quando o Paulo chegou na Rádio Nacional, havia atores que tinham ido da Rádio Tupi Difusora para a Rádio Nacional. E havia atores, um elenco da Rádio Excelsior que foi conservado para a Rádio Nacional e foi transformado. Então o Paulo tinha que fazer um elenco de comediantes. E essas pessoas, como Farídio Scala, Walter Ribeiro dos Santos, Borges de Barros, Tio de Serafes, Aura Marques, eram atores da Excelsior. E eram atores que faziam mais novelas, programas sérios, teatros. Então ele ensinava novos tipos, ele criava os tipos, fazia e os atores iam assimilando aquilo e se tornaram de um elenco sério, faziam também a parte séria da rádio, de novelas, teatros, mas se tornaram comediantes com ele. Ele era realmente um professor de rádio. Ele tinha muitos quadros na Segunda Frente Sonora e na Rádio Cultura, em 1940 e pouco, quadros assim que ele vivia, fez também com a primeira esposa dele, a Cidinha, quadros, tinha um moleque vira-lata, tinha uma menina que era filha de um maestro, Francisco Dorce, Sônia Maria Dorce, então ele criou quadros com ela, ele fazia poemas humorísticos, eram engraçados, ao mesmo tempo eram em forma de poesia. E tinha Maria Vidal, que fazia Maria Garoa, uma série de quadros assim. E fazia paródias, ele tinha a paródia do dia, paródia de músicas famosas, com letras que ele escrevia com humorismo, com mensagens engraçadas. E ele interpretava também, que o Hospital Boa Vida, ele fazia com o Manuel de Nóbrega, ele fazia o motorista da ambulância e o Manuel de Nóbrega era o enfermeiro. Então era uma série de aventuras e era feito no auditório, ao vivo, no auditório, não era nem mesmo gravado. E com orquestra, programação noturna da rádio. E ele tinha os programas dele, e aos domingos era a Estação do Riso, e a Casa do Bom Tom, que era de autoria dele, e alguns outros com o Manuel de Nóbrega, em dupla com o Manuel de Nóbrega. Da Rádio Tamandaré, ele foi mandado para a Rádio Tamandaré pelo Calmon, João Calmon, que chamou para lançar a Rádio Tamandaré no ar. Ele organizou toda a programação e colocou a emissora no ar como diretor artístico. Depois disso, ele voltou para São Paulo. Nós íamos casar no dia 25 de janeiro, data marcada.
E a minha irmã deveria se casar em dia 8 de janeiro. E como ele era muito brincalhão, gostava muito de brincar com os outros, resolveu casar antes dela. Então marcamos o casamento para o dia 30 de dezembro. Casamos na Aparecida do Norte, no dia 30 de dezembro. Depois íamos para o Rio de Janeiro, para a Lua de Mel. Tínhamos um hotel reservado lá pelo Vitor Costa, que era muito nosso amigo. E não conseguimos chegar no Rio de Janeiro, porque os ônibus estavam repletos e havia um congresso de Nossa Senhora da Aparecida no Rio de Janeiro. Então nós paramos no Clube dos 500, que é perto de Guará. Ficamos lá à noite de núpcias e depois voltamos para São José. Passamos o ano bom em São José. Para a casa da mãe dele, fomos para um hotel e passamos o ano bom em São José. Quer dizer que meu primeiro ano bom depois do casamento foi justamente em São José, no Clube de São José dos Campos. A experiência de televisão do Paulo foi durante algum tempo, enquanto ele esteve na Tupi, quando foi lançada a televisão. Então, antes mesmo da televisão começar, os redatores da emissora já eram convocados para irem fazendo scripts. Então, ninguém sabia nada de script de televisão, nem como se fazia. Então, era o Paulo, Walter Jorge Durst, Walter Foster, Ribeiro Filho, que começaram a redigir os programas para televisão. E o primeiro programa de televisão dele foi o Cirquinho de Simplício, que ele já fazia no rádio.